Salve rapaziada, vamos discutir um pouquinho sobre esse grande índice de desigualdade no Brasil nos últimos 10 anos. Então vamos discutir um pouquinho o que aconteceu durante 2015 a 2025. A minha ideia aqui é tentar mostrar que no Brasil a desigualdade ela tem de fato crescido, mas não necessariamente é algo que não tem explicação. Então vamos tentar mostrar aqui algumas explicações sobre o fenômeno da desigualdade no país e tentar indicar para quais caminhos a gente pode ou deve analisar esse indicador. Para finalizar, eu entendo também que a desigualdade em termos de resultado estrutural depende de alguns indicadores, então vamos a eles. Quando a gente analisa a desigualdade, então, entre 2015 a 2025, essa desigualdade ela caiu, mas caiu basicamente marginalmente, né? Ou seja, o indicador ele sai de 0,50,63 para 0,50,10, o que representa aí basicamente um indicador de estabilidade. O Brasil continua sendo um país aí muito desigual e aí acho que a coisa está complicada em termos de avanço, né, nessa discussão. Principalmente porque a gente passou por vários governos ao longo desses 10 anos. Então, estamos falando do final do governo Dilma, que aí a gente tem aí uma certa tendência de estabilidade já da desigualdade. Passamos por um governo Temer e governo Bolsonaro, cuja desigualdade ainda continuou subindo, e agora no governo Lula, né? Então a gente está indicando aqui que esse indicador, além de ser um indicador teimoso, é um indicador aí que revela problemas estruturais graves da nossa economia. Então, quando a gente analisa a distribuição espacial, né, no país, a gente tem aqui Rio de Janeiro, Goiás, Alagoas, Paraná e Sergipe como sendo expoentes desse aumento da desigualdade, enquanto no lado positivo, ou seja, em estados que conseguiram reduzir a desigualdade pelo menos marginalmente, temos que falar São Paulo, Amazonas, Bahia, Minas Gerais e Piauí, o que mostra que o espectro da desigualdade não tem um componente regional. Isso já é algo bem positivo, ou seja, não importa se você é do sul, sudeste, norte, centro-oeste, a desigualdade acaba afetando e depende aí de algumas questões políticas. Muita gente vai poder falar também algumas bobagens sobre espectros políticos, ou seja, como se governadores de direita e esquerda pudessem representar algum tipo de qualidade nesse indicador, e a gente vê que tal análise é muito pueril e não passa pelo escrutínio dos dados. Olhando estados cujos valores nominais tiveram a maior redução e não em termos percentuais, a gente percebe aqui que a renda média, do ponto de vista de antes e depois, ela cresce muito mais no Distrito Federal. Então a gente teve um salto de renda no Distrito Federal agora nos últimos 10 anos, o que é explicado também pela recomposição de concursos públicos que vem sendo feito. E a gente tem aí um resultado bem interessante nessa discussão. São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro são estados cuja renda de fato cresceu. Então a gente tem aí um resultado bem importante, seguido de Paraná e Rio Grande do Sul. Então a desigualdade não necessariamente está correlacionada ou causada pela questão da renda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ter estados pobres cuja desigualdade caiu proporcionalmente maior do que estados mais ricos que aumentaram a sua renda. Do ponto de vista aqui de tentar entender essa ordem causal, então a gente tentar fazer uma discussão de renda média versus desigualdade, que a gente encontra uma correlação até mesmo pueril com estados como Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte, apresentando aí maiores índices de desigualdade, enquanto o Rio de Janeiro e o próprio Distrito Federal também apresentando índices de desigualdade bastante evidentes, né, porque coloca de lado são estados que têm a presença de muitos servidores públicos, enquanto os estados menos desiguais são por renda, pelo extrato de renda, são Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Rondônia e Minas Gerais, mais uma vez mostrando que essa discussão e essa dicotomia de renda e região ela não parece ser muito acertada. E aqui eu faço toda uma discussão que eu convido vocês a fazer uma leitura, mas a minha ideia aqui é tentar mostrar que a desigualdade de fato é um fenômeno de multicausal, ou seja, não tem um único direcionamento, e além de ser multicausal, é um fenômeno bem complexo de você tentar resolver. Não existe uma política que vai atacar essa questão da desigualdade, não existe uma bala de prata que vai resolver isso, e tampouco vai ser pensado, né, na coisa simples, né, da dicotomia direita-esquerda. O
que a gente tem aí é uma grande chaga na nossa discussão econômica, porque a desigualdade traz aí certos problemas, e um deles, que emerge o tempo todo na nossa questão social, é a relação causal clássica entre desigualdade e violência, cujo Brasil é um grande expoente. Fiquem com Deus e até a próxima. Bora, galera! Bora! Bora, pessoal! Venha, presidente Jair Bolsonaro! A gasolina vai aumentar. Tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse muro. Aí depois aparece um tal de Salles, um rapaz que eu achei que era até moderno, porque era todo moderninho, ó, cor de rosa. Desculpe-me, I'm sorry, mas nessa terra eu me sinto no Brasil. Quando ele falar, você A agenda foi muito intensa, quando sobrava 1 hora, eu tava um pozinho da rabiola e eu não ia dar entrevista totalmente, sabe, desconectado com a minha beleza. Então... Mas tá certo, rapaz! Viva a liberdade, rapaz! O governo tá certo, rapaz! O governo tá certo. Olha aqui, feijão aumentou. Quando ele coloca o choque, eu me transformo no Zé Pitt. Eu falei, agradecer o Dildo e o Pedro e o Ivo, que foram fundamentais para que isso acontecesse. Esse canal é um espaço pessoal, resolvido as corporações e instituições.